Olá, tudo bem? 31/8/2021, 14h22. Tô de volta. Andei passando maus bocados aí. Seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho do que se passou, né? Acho que agora que tá tudo bem, já dá pra falar. Semana passada eu não estava bem. Segunda-feira, semana passada, eu não estava bem. E toda semana foi muito complicada. Me sentindo mal, com febre, uma prostração, uma vontade de ficar deitado. E aí na quinta-feira, eu fiz um teste e fiz um exame para dengue, um exame que não é a sorologia, chama-se NS1, ele é um antígeno, ele dá um diagnóstico precoce, ele veio positivo e veio negativo para Covid. Então eu firmei, né, um diagnóstico de dengue. E na sexta-feira a coisa realmente piorou. Eu estava em casa, era por volta de 11 da noite, e quando eu deitei já estava lá deitado com a Camila para dormir, eu avaliando um pouco como eu estava, e eu realmente percebi que eu não estava bem. De fato, ali eu me preocupei. Uma sensação de desmaio, uma sensação de sede muito grande, uma sensação, um mal-estar, que é difícil a gente falar um pouco dele, sabe? Mas um mal-estar que você não quer fazer nada, aquele mal-estar que você está ali, que aconteça o que aconteceu ao seu redor, você não vai ter reação. Realmente eu me sinto mal. E eu deitado, ficava avaliando se valeria a pena eu procurar a ajuda de um médico, né? Na visão externa, já que eu sou um deles, né? E tem horas que tecnicamente a gente tenta avaliar e tem algumas horas que a decisão ela não é técnica, ela é meio espiritual, sabe? É como eu acredito. E teve uma hora, eu conversei com alguns colegas, mas não estavam me avaliando presencialmente, eu estava. E aí, não, vamos ver amanhã a gente vai. Mas o fato é que teve uma hora que eu dei um estalo, eu disse assim, eu vou procurar um médico agora. E aí eu saí por volta das 23 horas na busca de alguém que me ajudasse. Eu resolvi procurar um local que eu sabia que ia encontrar médicos habituados a ver dengue, a tratar dengue, a conduzir-se com dengue. Então eu procurei um hospital público e lá foi tudo muito correto, muito assim, parabéns mesmo, sabe? Foi muito bom ver aquilo ali. Tudo rápido, tudo sincronizado, tudo... Bom, por fim, na consulta, o diagnóstico veio de uma dengue, já com alguns critérios de piora, uma classe C, e diante dessa classe C haveria uma indicação de internamento. E aí perguntou se eu queria ficar internado, eu disse, não há o que pensar, são quase meia-noite. E aí eu fiquei internado. Passei toda a noite lá, uma parte do dia. No outro dia que eu fiz a remoção a um outro hospital. Não é fácil. Não foi fácil porque você se depara com algumas situações que você pode, no sábado à noite, houve um momento que, a depender de um determinado exame, eu poderia ter que ir para uma UTI. Isso foi posto pelo colega que estava me atendendo. E essa é uma hora difícil, né? Uma hora que você repensa muita coisa. Mas tinha uma coisa que eu concluí e que bate muito com algumas coisas que eu já falo para mim. Eu já digo assim, já é bom olhar para trás. Já me dá paz olhar para o passado. E nesse momento, no sábado à noite, onde houve essa expectativa, a depender de um exame eu iria ou não. Em função de uma intervenção que foi feita, iria se fazer um exame, depois da intervenção eu iria ou não. Mas teve uma hora que eu disse assim seja. Essa é uma frase do Espiritismo que eu gosto muito, não é do Espiritismo, é uma frase da Bíblia, mas o Espiritismo usa muito isso. Assim seja. A hora da entrega.
a hora que você precisa entregar. E naquela hora eu entreguei. Fiquei tranquilo com o que viesse. Com o que viesse. Os caminhos ou os descaminhos de um internamento de uma doença podem acabar como a gente quer que acabe, mas também pode acabar de uma forma que a gente não quer que acabe. A aceitação disso, de uma certa forma, é importante. A crença que vai tudo sair ok, que tudo vai sair certo, que tudo vai dar certo, que tudo... Mas existe o outro lado. Então, foi um momento importante para mim. Eu exercitei o assim seja de uma forma muito perto do risco. 5 minutos. Camila é a mesma. Não muda nada ela. Bom, domingo o exame deu que eu não iria para a UTI. E aí no domingo eu tive uma melhora. A segunda também, e hoje eu estou reiniciando aqui. Eu queria fazer duas coisas. Assim, nós estamos numa epidemia de dengue, isso é certo. Então eu queria aproveitar esse momento que eu passei para tentar ativar em vocês que estão aí o cuidado exagerado a partir de agora, não é nem a partir de agora, mas agora principalmente porque é uma epidemia, com o uso dos repelentes principalmente. Essa é uma doença que ela tem alguns riscos e eu queria falar um pouco desses riscos. É uma doença que ela tem uma história de 5 dias de febre. E aparentemente você acha que o pior período é na febre e não é. É quando a febre vai embora que os riscos aumentam. Mais ou menos para você compreender, nós somos cheios de vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos é um tubo cheio de sangue. E sangue 90% é água. Então o que acontece depois que a febre vai embora é que essa água começa a sair de dentro do vaso sanguíneo e vai para fora dele. E o teu coração é uma bomba que o bombear, ele bombeia esse sangue, mas o sangue é água. Se essa água está saindo fora, há riscos desse bombeamento não ocorrer como a gente quer. Então isso ocorre a partir da melhora da febre. Daí você ficar muito alerta. E aí vem os sintomas que você está desidratado. Você tem água dentro de você, mas não está dentro do vaso sanguíneo. Então você tem uma sensação de sede, uma sensação de desmaio. Você pode ter dores abdominais. Você pode ter dificuldade para respirar. Você pode começar a vomitar pela desidratação, aumentando mais ainda a desidratação. Então tudo isso é bom que vocês fiquem alerta depois que a febre acaba. Esse é um momento crítico, crucial para se buscar ajuda médica. Na verdade, a ajuda médica tem que ser buscada já antes. Mas esses sinais de alerta, vocês precisam saber, porque eles são importantes, porque essa é uma doença séria. E a gente está sempre falando dessa outra doença, que é o coronavírus, mas essa é uma doença muito séria. Bom, isso seria uma questão para eu poder, uma informação para vocês. Eu também queria fazer um agradecimento aqui, talvez eu não consiga falar de todo mundo, mas eu queria agradecer, do ponto de vista das minhas pacientes, o Túlio é meu sócio há mais de 20 anos, ele me deu uma ajuda sensacional, fez as funções que eu precisava, fez as transferências que eu precisava. A Raquel aqui fez todos os meus ultrassons, mas eu sabia que todo mundo estava disposto a ajudar se eu precisasse. Esses dois especificamente foi porque tocaram e por isso que eu estou falando o nome deles. Os meus filhos, nossa, o Gustavinho foi de uma ajuda espiritual mesmo, né? Ficou próximo demais, assim, me ligava o tempo todo, ia me visitar. Então eu gostaria de registrar isso aqui do Gustavo e das minhas outras filhas. Camila, extraordinária do meu lado, extraordinária. No momento do hospital público, ficou lá do meu lado o tempo todo. Eu dizia, vai para casa, isso aqui é assim mesmo, vai dar tudo certo. E ela não arredou o pé, em condições muito complicadas de se ficar, do ponto de vista de você, onde senta, né? Onde, isso 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Isso foi sensacional. Muitas pessoas
que me passaram muitas mensagens. Algumas eu consegui responder, outras não, porque eu estava muito cansado. Mas essa energia chegou. Eu posso garantir que chegou. E o fato de eu não expor muito isso no momento mais crítico é porque eu não queria que minha mãe soubesse. Minha mãe já tem quase 80 anos, eu já não tenho mais pai. E eu não acho que seria interessante ela saber que eu estava internado, com a possibilidade de até precisar de uma UTI. Talvez isso não fosse necessário. E somente ontem, quando as coisas já clarearam, foi que eu comuniquei a ela. Ela sabia que eu estava com dengue, mas não sabia que eu estava internado. E por isso que eu tentei resguardar um pouco isso. Bom, não tem mais muito assim, o que falar. Eu ainda não estou completamente inteiro, mas já estou um bocado. Ontem eu tive 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 testes, e desses 5, 4 positivos. E desses 4 positivos, tá aquelas 2 pacientes que eu disse que eram histórias muito complexas, muito complicadas. Uma paciente com 7, 8 tentativas sem nenhum embrião saudável, a outra com a síndrome do ovário resistente, e os testes delas e de outras 2 vieram positivos. Isso no dia que eu saí. Então, dá um ânimo muito grande. Acabei de fazer uma transferência maravilhosa, sensacional. Enfim, estou de volta. Estou de volta ao jogo. E já eu estou 100% recuperado para estar aqui na luta com vocês. Foi bom. Preocupou, mas foi bom. A doença é um momento de introspecção. É um momento de revisão. É um momento de olhar para dentro. E de rever conceitos. E de repensar a vida. Estou no jogo, estou de volta. Boa tarde, Papo no Torquato está voltando. E a minha amiga Camilinha, do marketing, que não levantou a placa de 10 minutos. Por que não está com 10 minutos? Já está, porque eu fui solista ao depoimento. Ah, tá bom. Então, muito obrigado por isso, minha filha Maria. E eu ontem, eu gravei isso, né? Não, já sei. Hora de acabar, já sei. Aí eu gravei e eu disse assim, graças a Deus eu estou gravando aqui de casa e eu não vou ter aquele enchimento de saco da Camilinha. Mas eu fui mandar o vídeo para tu e não foi. Então, estou aqui contigo de novo. Mas tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. Então, bora em frente. Tchau. Amanhã tem mais.